Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre a plataforma Noise Tools, esse site incrível sobre a parte de ferramentas acústicas. E hoje especificamente nós vamos explorar a aba sobre essas barreiras acústicas, né? Entender um pouco sobre propagação do som e sobre a questão das barreiras acústicas. Ela permite que a gente calcule a questão da propagação e da evolução do som ao longo de uma distância em diferentes situações. Então, quando a gente vem para cá, já que vem por padrão alguns elementos já carregados, e aí o que a gente pode ver, né? Existem dois ambientes, duas situações aqui que a gente tem que observar. Como o som se propaga no ambiente e como é que a barreira vai fazer essa diferença, né? A ideia dessa ferramenta é que ela vai ajudar a gente desvendar e perceber isso melhor. O Sound Propagation Level Calculator, o termo que ele utiliza aqui, ele vai servir como elemento de barreira, né? Então vamos mostrar aqui quais as principais funções, tanto para uma fonte de ruído mais simples, que ele chama aqui de Single Frequency, quanto para um cenário mais complexo, né? Que é o que multispectrum, que é esse aqui. Então, single frequency é um ambiente onde você tem um som mais simples, onde ele é uma frequência única, com um poder de decibéis específico, entre emissor e receptor. E aqui nós temos o multispectrum, que é quando você varia a questão das frequências. Essa variação das frequências, que é muito importante a gente frisar, ela surge quando a variação de frequência é muito comum quando você vai trabalhar com ruído de carros e tudo mais. Então, o primeiro passo é entender que o link para a gente acessar é o noisetools.net/calculator. Ele vai estar aqui na nossa descrição. E ele é um elemento dinâmico, que é o ponto-chave também, não é uma coisa estática de tabela, né? Que muitos são assim. Então, você pode mostrar para o seu cliente ou para você mesmo essas situações. Eu posso editar, fazer simulações, verificar a altura do meu emissor, como é que ele está, e a posição do meu receptor. Eu estou na altura de uma criança, eu estou lá no teto, como é que é essa questão. É importante observar também a questão das escalas, que você pode clicar e interativamente digitar. Não são 10, são 65. E aí ele automaticamente já recalcula para você. A questão da altura também, todas elas você pode, é 1,60 m, a pessoa é uma pessoa. E a questão da posição da barreira, que você pode ir digitando ou interativamente modificando ali os parâmetros. Então é importante também ter noção dos parâmetros, né? A gente vai começar aqui com o Single Frequency, que é ideal para situações de única frequência, como imagine um alarme, ou uma máquina, ou alguma nota que está ali constante, e é mais fácil de colocar. Vamos fazer um teste mais direto, mais simples. Uma fonte de ruído que tem 90 decibéis de propagação, então ele tem aqui, um poder é de 90. Ela está a 1 metro de altura, vamos supor, e ela, inicialmente, eu não vou ter barreira. Vamos supor que eu não tenho barreira nenhuma aqui. Ela já está direto. E o meu observador é uma pessoa que está localizada a 30 metros da fonte. Olha a diferença na composição, né? Então, aos 30 metros da fonte, uma pessoa com 1,70 m, é um lote praticamente, pessoal, da rua até o fundo do lote. Como é que vai acontecer essa questão da propagação do som, né? Aqui ele vai fazer essas isolinhas, mostrando como é que está essa distribuição, e o som é percebido diretamente lá pelo nosso espectador. Então ele vai receber, existe uma atenuação por distância, que isso é natural, da própria teoria acústica, e nós temos também aqui o resultado, né? Olha, ele sai a 90 decibéis com frequência constante de 500 Hz, e o receptor, que está lá naquela distância, a 30 metros, ele vai receber 50 decibéis, que para a prática a gente pode ajustar segundo as normativas, quais são os ideais. Então, esse é um ponto importante de fazer a comparação, né, de forma direta. Aqui, se eu quiser adicionar alguns elementos, eu tenho esse valor 52 veio de quê? Eu tenho uma atenuação da distância, um efeito de solo, uma absorção do ar. Dali é que causou essa
esses 90 virarem 53. O cálculo já é até dado aqui para a gente, que torna o processo muito mais prático, né? E compreensível, vamos dizer assim. Quando você insere uma barreira, o que vai acontecer? Né? Vamos ver aqui o que vai acontecer na barreira. Adicionando a barreira, como é que vai ficar aqui o resultado? Né? A barreira ela tem duas situações. Primeiro, a altura dela, que, segundo a teoria, quanto ela é igual ou maior a distância, a altura com relação à nossa fonte emissora, ela vai gerar essa marca cinza que se chama sombra acústica. É onde há a atenuação sonora. Presta atenção aqui, ó. Nós tínhamos uma barreira de 1 metro também, ó, e ela não gera sombra porque o nosso observador, nosso ouvinte, está mais alto. Quando você gera essa barreira a mais elevada, vamos supor aqui um muro, né? Ah, está uma casa no fundo do lote, eu decidi colocar aqui meu muro de 3 metros com relação à rua, né? E você colocou esse muro em relação à rua, ele está ali colado, ele está 1 metro, 2 metros de calçada. Olha o que acontece, o som que sai lá da frente da rua, ele vai ter uma atenuação bem maior. Quando a gente vai ver aqui os efeitos, ó, o efeito de barreira, ele reduz em 14 decibéis essa força do nosso som. Então, o efeito é bem presente. E se isso não for exatamente um muro, mas se for uma casa que está, por exemplo, na rua ali, mais 10 metros à frente ou algo parecido, perceba que o efeito de atenuação ainda existe. Ele é menor por conta exatamente porque aqui ainda há uma retropropagação, mas chega e isso afeta ali. Então, são elementos muito importantes para a gente ver. Aqui a gente pode entender também a questão de mais de uma barreira. Ah, eu tenho uma segunda barreira, eu posso adicionar, como aquela minha ideia do muro, né? Ah, eu estou a um muro aqui que está 2,5 metros de calçada e decidi colocar a minha edificação, que é uma casa que tem 5 metros ali de fachada. Olha como é que fica. Não, ela é um prédiozinho de 2 andares, então ela vai ter 2, 3, 6 metros e meio. Olha o efeito que vai cair, né? Então, nosso observador ele vai sofrer. O efeito de barreira não é tão eficiente quanto a gente pensava. É de 34, 42, ó. Vai ser um efeito importante, 6,5, para a gente perceber como é o caminhamento do som. Ele tem um efeito duplo de barreira. E outra solução que ele propõe aqui é você colocar uma construção, que essa tem um impacto bem mais importante, porque a construção ela é sólida e ela muda o processo da atenuação. Então, a sua construção ela vai ter, como eu falei, né, 6,5 metros de altura, 6 metros de altura, são 2 pavimentos, e essa construção, se eu clico aqui na nossa figura, ela aparece, se eu tiro, ela desaparece. O efeito é de 52, vai cair para 29 decibéis por efeito da construção. Então, é importante levar em conta isso e essa relação que vai estar mais presente ali dentro. Outra ideia importante são os casos do multiespectral. Como é que vai ser esse efeito do multiespectral para a gente observar. É importante perceber que o multiespectro ele está afetado diretamente, por exemplo, com ruídos de tráfego, compressores, ruídos industriais, onde você tem sons agudos e sons graves. E isso é o ponto diferenciado, né? Não é uma coisa constante ali, um motor que está sempre na mesma nota, no mesmo tom. Então ele amplia um pouco isso. Imagina um auditório, vozes, música, tudo isso tem muitas frequências que vai modificar na forma de você perceber. Então vamos botar aqui multiespectro. Aqui você já vai ter mudança, né? Vamos supor, né? Você está emitindo 90 decibéis, só que aqui ele está todo 100, né? Vamos supor que você baixou aqui das menores frequências, todas vão ser 90. Todos 90. O que é só um hipotético, pessoal, só para a gente observar. Então, ó, primeiro detalhe que você vai perceber é que a potência somada das diferentes frequências não sai 90, né? E que a redução lá na ponta também acontece. Quando é uma frequência, você cai para 29, quando são múltiplas frequências, você cai para 43. O efeito é um pouco diferente ali dessa situação. É importante observar a questão dos efeitos de absorção do ar e do som, como é que ele vai estar acontecendo. Mas só para a gente entender essa
mudança. Então, o que ele está me dizendo? Ó? As altas frequências sofrem mais redução do que as baixas frequências. 8.000 Hz são altíssimas frequências e 630 Hz já são baixas frequências, são os mais graves. Então é importante fazer essa ponderação e entender quais são essas mudanças de valores. Perfeito, pessoal? Aqui ele tem aspectos quanto à mudança nos parâmetros de umidade, de temperatura, porque isso afeta na forma da distribuição. Se você quiser levar essa imagem para algum outro local, não precisa você ficar fazendo print da tela, basta você vir aqui, ó, salvar os resultados com uma imagem, então ele já vai te passar esses valores, essas escalas e tudo. Ou até mesmo você só copiar aqui, ele vai clipar e vai te levar para o local que você quer. É muito prático, muito direto aqui, dá umas explicações de como é que funciona. E o ponto importante, que aí para nós no Brasil muda um pouco, é a questão do método de cálculo. O método de cálculo ele está colocando aqui os métodos europeus, que são importantes, mas ele explica pelo menos algum fator interessante, que é a questão da absorção do ar e dos valores do solo, né? O tipo de solo que está ali presente, ele altera esse fator de absorção do som, o que muda a questão da reflexão desse som também para o receptor. Então nós temos aqui uma série de detalhes, mas eles são cruciais para a gente poder entender como é que isso é feito lá no fundo ou na frente de um edifício. Ótimo, pessoal, ficamos por aqui. Fiquem aqui acompanhando, a gente vai ter mais vídeos explicativos sobre essa e outras ferramentas online de simulação acústica e ambiental. Até mais!